Sou Carmela Bardini, da Unitá, Centro de Cultura Corporal. Eu tô bem feliz. Olha, eu fazendo umas, assim, de um incenso, dá pra ver que a fumacinha tá indo pra vocês aí. Tô bem feliz no nosso encontro de hoje com a Priscila Marconcin. Assim como a Fran, a gente tem uma história desde o período de formação acadêmica e para nós é bem especial poder fazer esse momento de troca aqui através de uma live, porque a Pri não tava. Oi, Lu, querida, a Pri chegou. Então a Lu não tá. A Pri não tá morando no Brasil, então é meio que um momento de matar a saudade, né, Pri? Oi! Oi, Onde é que eu tô? agora tô te ouvindo, antes você não tava. Tudo bem? Tudo, Mela, que saudades. Deixa eu Muitas. fechar aqui, peraí. Um carro passando. Ó, eu tava com a música ligada aqui, da Ciranda, e aí, quando eu liguei o computador para começar, travou o computador. Eu pensei, "Ah, que maluco! É que é muita potência, né? Sim, Eu e que saudades desse lugar também, de tantos momentos bons aí. Que muito delícia. especial, né? Muitas memórias É, da com- Ciranda, do Círculo de Mães, tanta coisa, sim. né? Que a gente juntas aqui. Ó, a Alce tá entrando, queridona. Tu viu que a Fran tá aí também? Vi, tá a Fran, A minha outra amiga, a Rai, também tá. Que legal. Então Estamos hoje é um entre dia bem. amigas. Hoje é um dia muito celebrativo para mim, para a Alce. É bem especial te receber aqui, Pri. Ainda mais considerando que só à distância mesmo a gente conseguiria se reunir, considerando que tu não está morando aqui no Brasil. Então, Sim, tem esses presentes aí de isolamento social, da gente poder se estreitar e aproximar com quem é mesmo à verdade. distância está conectada, né? E foi bem legal Sim, a sim, sim. Patrícia ali para saber um pouquinho no dia que eu liguei para a Pri, convidando ela para participar da live. Ela tinha pensado em mim naquele dia. Então a gente estava muito conectadas, Naquele, né? não, não foi naquele dia, foi naquele momento. Uma energia muito forte mesmo. Eu estava assim, pedindo socorro ali no momento difícil da maternidade. E pensei, ai meu Deus, quem é que podia me dar uma palavra de consolo, né? Um apoio, um abraço, aquele empurrão que às vezes a gente precisa. E pensei na Mela e depois pensei, ai, não vou incomodar a Mela. A Mela tem 1000 projetos, a Mela faz 1000 coisas. É uma mulher tão ocupada, tá o tempo todo fazendo 1000 coisas. Falei, eu não vou mandar mensagem para ela, vai passar, né? Vai passar. E aí, quando eu abro o meu WhatsApp, tá lá a mensagem da Mela. Eu falei, ah, não, não acredito. Especial, né? É muita E tu viu que conexão. eu sempre tenho tempo para ti. Sempre. Tá vendo? Foi Agora a essa gente tem uma mensagem. hora. Uma hora juntas. É, olha só. Então, eu vou falar bem pouco, Pri. Na verdade, a gente quer realmente te escutar e valorizar essa tua história, esse teu trajeto com a maternidade, quais foram os impactos, quem era a Pri antes e depois Vamos de ver se eu ganhar. lembro, né, de quem era. Faz tanto tempo, né? Faz tanto tempo, parece uma vida, parece outra vida. Já te conformou, né? Já tá conformado. Pois é. Então, enfim, queria que tu te apresentasse, né? Falasse um pouquinho de ti, quantos filhos tu tem, e um pouquinho de quem era a Pri antes dos filhos, e depois como que eles impactaram na tua rotina, né? Nas tuas escolhas de vida, enfim, tudo isso. Para depois a gente chegar na relação conjugal, carreira, Sim. né? E trocar conhecimento através da educação dos filhos. Então, Olha, eu sou Priscila, tenho 35 anos, tenho 2 filhos, o Pedro, que tem 2 aninhos, fez em abril, e a Maria Luísa, que fez semana passada, 7 anos, né? Então já tem 7 aninhos, acho que é uma data bem importante, né? Aquela passagem dos 7 anos, a criança muda bastante. Já é uma criança, né? Já não tem aquela coisinha do tantos cuidados do bebê, também começa. Não é uma pré-adolescência, claro que não, né? Com 7 anos, mas assim, já começa a ser uma fase de outros desafios. Bem difícil. Na quarentena, então, bem difícil. Mas pronto, então
Eu sou formada em educação física, conheci a Mela na faculdade, né, Mela? Num projeto que nós trabalhamos juntas para pessoas idosas. A minha carreira foi toda voltada para esse público. E depois eu me formei, fiz um mestrado, durante o mestrado, conheci o meu marido, né? Meu marido é de Recife, e terminei o mestrado, defendi, voltei para o Brasil, voltei para Curitiba e pensei, eu acho que eu fiquei com uma coceirinha, assim, né? Não posso deixar passar esse amor. Não que eu seja dessas pessoas, assim, românticas, que vai atrás do amor, nada disso. Não sou dessas. Mas algo me dizia, assim, que eu tinha que ir atrás daquilo, que eu tinha que dar uma chance, né? E assim eu fui, saí de Curitiba e fui para Recife. E pronto, a gente teve uma história lá. Foi também um momento difícil, mas acho que marca bastante quem era a Pri, né? Eu era uma pessoa bastante corajosa, sempre fui, acho que sim. E sonhadora também, de acreditar nas coisas, né? No destino, na vida, no amor, etc e tal. Então fui, me casei, me casei nova, acho que me casei com 24 para 25 anos. Ninguém ainda tinha casado, não, a Fran tinha casado, acho que a Fran casou 2 meses antes de eu casar, minha amiga. Então, mas pronto, nós fomos uma das primeiras, né? E 2 anos de casada, eu achei que eu precisava ter um bebê, né? Começou aquela vontade de engravidar, aquela coisa assim, ai. E as pessoas, eu vivia na Bahia nessa época, né? No interior da Bahia, e uma realidade muito diferente, né? Eu não estava em Curitiba. Talvez se eu estivesse em Curitiba, convivendo com pessoas né, dessa outra realidade, nesse meu círculo de amizade, talvez eu tivesse em outro momento, mas pronto, como eu estava lá naquela realidade e as pessoas já tinham filhos, e eu sempre gostei de criança, sempre, desde que eu me conheço por gente, eu gostava de criança, eu sempre tive essa coisa maternal, né, que às vezes eu me questiono se existe esse instinto materno, né, que a gente fala, isso não existe, essa coisa que a sociedade coloca na nossa cabeça, mas pronto, não sei se foi a sociedade que colocou na minha cabeça ou se eu realmente tinha isso, mas pronto, eu queria muito ser mãe. E aí eu com 27 anos engravidei da Malu. E foi super especial, assim, quando eu vi que eu estava grávida, que eu vi o exame, assim, eu chorei, eu fiquei emocionada. No mesmo minuto, eu estava com 7 semanas, eu contei para todo mundo, saí, né, disparando, assim, a notícia para todo mundo e pronto, me senti completa, realizada. E o nascimento da Malu foi muito assim para mim. Foi muito fácil, foi muito gostoso a gestação. Ela nasceu, assim, o nascimento dela foi complicado porque foi uma cesárea, né? E eu não queria, e então, assim, estava na busca por um parto normal, mas também numa busca extremamente solitária. Porque quando a gente fala isso hoje, parece até uma besteira, né? Como é que uma busca solitária, tem tanto grupo, tem tanta coisa, mas acredite, há 7 anos atrás, parece outra vida, mas é verdade, há 7 anos atrás a gente não tinha a abertura que a gente tem hoje, a gente não tinha, ou então eu não ia atrás, né, com a mesma vivência que eu tenho hoje, mas assim, eram poucos grupos que discutiam isso, ou eu também estava numa realidade que isso não existia. Nenhuma amiga minha tinha sido mãe. A minha irmã mais velha não tinha sido mãe. As minhas primas não tinham sido mães. Então, assim, eu fui a primeira mãe do meu círculo de amigos, de familiares, né, da minha geração. E também foi referência para mim, viu? Eu me lembro de depois disso, né? Várias pessoas, assim, depois da minha história com o nascimento da Malu, foi uma mudança muito grande, assim, na minha vida, porque muitas pessoas, porque depois, deixa eu só contextualizar, né? Porque senão as pessoas não vão entender. Então, assim, eu busquei o parto normal, mas eu não tive um parto normal, eu tive uma cesárea desnecessária, né? Que eu tenho consciência disso, foi uma cesárea agendada, o motivo foi uma circular de cordão. Então, assim, não é um motivo, né, plausível. E no momento que ela nasceu, eu tive essa consciência de tudo que eu tinha vivido. Né? Que eu tinha vivido uma violência obstétrica,
que as coisas não deveriam ser daquela forma. E eu me lembro que quando a enfermeira trouxe ela no quarto para eu amamentar, e eu fiquei, a Malu nasceu às 8 horas. Eu fui conhecer a Malu 11 da manhã. Então, horas depois. Porque eu estava na recuperação da cesárea e não tinha um quarto para eu ir. Então eu não podia pegar minha filha ali. E eu também nem perguntei dela. Não vou dizer, sabe, para mim ela nem tinha nascido. Ela nasceu e eu fiquei ali anestesiada. Às vezes a enfermeira aparecia, eu falava: "Não, deixa, eu tô dormindo, né? Eu vou descansar mais um pouco", e fiquei numa boa. Quando ela apareceu para mim, ali naquele momento eu me tornei mãe. Não foi quando ela nasceu, né? Foi quando eu fui amamentá-la. E a enfermeira falou assim: só um pouquinho que eu já venho te ajudar. Eu falei: tá bom. A hora que ela fechou a porta, eu olhei pro Thiago e falei assim: ninguém vai me ajudar. Eu vou fazer sozinha. E daí, olha, até me emociono. E aí, assim, amamentei. Olha, amamentei e comecei uma trajetória diferente da minha vida. Assim, minha vida parece que mudou, assim, a chave ali naquele momento. Eu falei: eu vou sozinha e eu posso, eu consigo. E assim, sou eu e eu. E aquele sou eu e eu com a Malu durou muito tempo. Assim, eu não tive um pós-parto difícil, tive um pós-parto maravilhoso. Eu tava como a minha irmã foi me visitar, a gente morava em Aracaju, a minha irmã foi me visitar, ela falou assim: parecia que você tinha usado drogas. Você tava, ela falou assim: eu nunca vi ninguém que tenha usado drogas nem nada, mas você parecia que você tava assim, num mundo de êxtase. Você tava maravilhada, você tava alegre, você tava feliz. A Maria Luísa chorava de madrugada, tipo 2 da manhã, 3 da manhã. Eu pegava ela e ficava pelo corredor da casa, assim, escura, de madrugada, cantando. Como se tivesse tudo ok, assim. Eu tava em outro Como se não fosse universo. amanhã. Em outro universo, bem maluca, assim, é gostoso. Eu nunca mais senti o que eu senti naquele primeiro mês, né? Que eu sei que é muito complicado para várias mulheres, né? Mas para mim, com a Maria Luísa, foi assim, essa maravilha. E esse e o Encantamento, né? Não é um encantamento? era uma coisa louca, assim. Eu me olhava no espelho e eu pensava assim: meu Deus, filha, enfim. Fiquei muito. Tá me ouvindo, Mela, que travou aqui para mim? Eu tô te escutando, travou a imagem. Pois é, travou minha imagem. Fala que daqui a pouco não volta, Continuo falando, então? Pode falar, porque a tua voz tá saindo. Beleza. E pronto, acho que esse momento, assim, de ter tido a Malu mudou a minha vida mesmo, assim, não dizer, né, não é pouca coisa. Foi muito, assim. E aí, logo depois que ela nasceu, eu vim fazer o doutoramento aqui em Portugal. E ela foi minha companheira, né? Eu me tornei uma mãe, assim, muito autossuficiente, que eu me achava, assim, né? Muito autossuficiente, eu não precisava da opinião de ninguém. Aí tudo que diziam que eu tinha que fazer, eu fazia o contrário. Né? Ai, não pode, não pode dar muito colo. Eu falava: então é colo que eu vou dar. Dá chupeta, eu falava: é chupeta que eu não vou dar. Tudo que dizia que tinha que fazer, eu falava: não, agora quem manda sou eu. Eu fui uma Tu mãe me da deu- Malu. E antes de ser mãe, não era assim. Não, não. Antes de ser mãe, não. Eu sempre fui. Eu tenho as minhas inseguranças hoje. Não vou dizer que ser mãe me transformou na mulher mais corajosa e forte do universo. Eu tenho muitas inseguranças hoje ainda. Mas com certeza ser mãe me curou de muitas coisas que eu sentia, sabe? Foi um processo assim muito abençoado mesmo. E eu percebo que as pessoas até sentiam isso, porque como você falou, né, muita gente me procurava para saber coisas sobre maternidade. Falava assim: nossa, Pri, quando eu te escuto falar, né, quando eu te vejo, assim, eu quero ser uma mãe igual a você. Eu passava: nossa, nada a ver. Da onde, né? Como é que as pessoas pensam isso, acham isso? Mas eu acho que é por conta dessa confiança, assim, que a maternidade da Malu me trouxe, porque a do Pedro acho que foi bem diferente. Porque é isso, né? A maternidade, ela nos convida a olhar essa luz e essa sombra.
Muito legal, assim, que eu tenho uma história com o meu maternar, que eu era uma pessoa muito mais linhas retas, justiceira, e daí quando veio meu filho mais velho, eu arredondei. E, e cada mãe acaba tendo uma experiência, assim, né, de reconhecer um pouquinho dessas nuances. Para algumas mães desperta aquela leoa defensora do filho, que até então era indiferente às coisas, mas depois quando ganha o filho, não, agora não serve mais de qualquer jeito. Agora eu preciso cuidar e zelar por essa criança e tomar medidas, né, e encaminhamentos por mim. Então, o relato da Pri é bem bonito nesse sentido desse empoderamento mesmo, né? De se colocar mesmo no protagonismo da sua própria vida, como um convite que a criança mesmo vai fazendo, né? Então, aí tu estava falando dessa inspiração, que todo mundo te via como uma referência, porque tu vivia intensamente esse maternar. Eu Sim, lembro de fotos nas redes sociais e cada momento era como se fosse realmente o momento, né? Quer dizer, a é. valorização plena, até da criança chamar na madrugada e ter uma oportunidade, né? É bem isso. Mas assim, esse processo todo com a Malu foi muito gostoso, até assim, esse distanciamento, estar aqui longe da família, longe de todo mundo, me permitiu também ser essa mãe que para muitos, né, poderia ser um momento de solidão e de dificuldade, mas que para mim foi muito bom. Acho que para minha vida, assim, né, para minha personalidade, porque eu precisava sentir que eu era capaz sozinha, né? E levar isso com leveza. Claro, sozinha, me referindo ao sentido do maternar, né? Claro que também tem um companheiro maravilhoso que estava sempre comigo e né, maternando junto, mas assim, eu, nesse sentido de mãe, Paternando. paternando, exatamente. Mas, e daí pronto, quando a gente Falar da relação. voltou, Isso, vai lá. Tem todo quando a um gente, caminho. pois é, quando a gente voltou e para o Brasil, eu queria ter o segundo filho. Mas esse chamado pelo segundo filho foi muito mais no sentido de que eu preciso dar um irmão para Maria Luísa do que propriamente um chamado de que eu preciso ser mãe novamente. Né? Então eu tinha essa necessidade de constituir ali uma família, até porque eu tenho essa sensação da minha irmã ser muito importante na minha vida e para mim é quase que inadmissível não poder dar um irmão para minha filha. E aí a gente tentando engravidar, chegou o mês de julho, eu passei no concurso da Federal, né, da UTF. E aí eu passei no Eu lembro. concurso, fiquei A gente assim, fazia yoga fazia juntas yoga aqui. juntas, você estava grávida do Caio, né? E pronto, eu falei, ai, passei no concurso, que maravilha, era tudo que eu queria, porque sempre foi meu sonho ser professora numa universidade federal, lá, lá, lá. Passei no concurso. Falei assim, daí eu falei, olha, agora aquela ideia de ser mãe vai ter que adiar. Né? Eu vou voltar a tomar anticoncepcional, vou tentar voltar a me cuidar, e aí a gente vai adiar esse plano. E eu esperando descer a minha menstruação para poder começar, né, a me cuidar. E nada, e nada, e nada, e nada. Eu falei, não é possível, não, eu não tô grávida, eu tenho certeza que eu não tô grávida. Aquela negação, eu falei, não, não é possível, não é possível, não é possível. Aí atrasou muito a minha menstruação, nunca foi de atrasar. Eu falei, eu vou fazer o exame. O Thiago nem tava em Curitiba, tava fora. Eu tava sozinha em casa, fiz o exame, eu tava grávida. Tudo aquilo que eu senti na gestação da Malu, que eu lembro assim nitidamente quando eu vi o exame da Malu, foi um choro de alegria, de presença, de luz, assim. Quando eu vi que eu estava grávida do Pedro, eu desesperei. Comecei a chorar, falar, não, 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 não é possível, isso não está Socorro! acontecendo comigo. Eu fiquei Não é desesperada. momento. Desesperada, assim, e eu pensei, meu Deus, né, não é o primeiro filho, nada disso, né, não justifica eu estar nesse desespero tão grande. E eu fiquei desesperada porque eu sabia que o Pedro ia ter um impacto na minha vida profissional muito grande. Né? Então eu sentia, porque assim, aquele meu sonho de entrar na universidade e tal, e não combinava com uma gestação. Sim, né? Não Sim. combinava.
né? Foi indo. E foi bem difícil, assim. Os primeiros meses da gestação do Pedro foi bem difícil. A Malu, eu estava grávida, eu também estava dando aula e eu contei para todos os meus alunos, assim, quem eu podia eu contava, ai, que eu tô grávida, né? Eu tava com um mês, nem parecia barriga, não, porque eu tô grávida, eu já esticava a barriga, assim, né, para aparecer. O Pedro, eu escondia o máximo que eu podia. O Pedro, os meus alunos foram descobrir porque eu já não abotoava mais o meu botão da calça jeans. E daí uma aluna Não. começou os alunos reparam na gente, né? A gente tá ali dando aula, eles estão só de olho na gente. Aí ela reparou e ela falou assim, professora, no meio da aula, né? Professora, posso fazer uma pergunta? A senhora está grávida? Eu falei, meu Deus. Agora eu Olha, vou ter que contar. agora eu vou ter que contar, né? Aí contei que estava grávida, assim e tal. Mas assim, foi um processo difícil. Foi um processo difícil e, né, por saber esse impacto que tem que teria na minha vida profissional. No final acabou dando tudo certo, o Pedro nasceu e eu me realizei no nascimento do Pedro, né? O Pedro, eu tive um parto lindo com o Pedro, tive uma enfermeira que me acompanhou, a Raquel, maravilhosa, e foi ótimo, assim, a obstetra também uma querida, então foi um momento maravilhoso o nascimento do Pedro. Para ressignificar muita coisa. Exatamente, esse nascimento dele me fez ressignificar mesmo, né? Tudo que eu tinha passado em relação ao nascimento da Malu. Mas, por outro lado, eu tinha aquela pressão, né? Da profissional, da mãe da Maria Luísa, né? Cadê aquela mãe maravilhosa que E postava? tentar, né? Tentar aquela Né? Cadê mãezona, aquela mãezona que postava poderosa, nas redes sociais que estava tudo bem, que era super mãe, que fazia de tudo com a filha, né? que estava tudo E dominado, tava tudo né? dominado, e agora no segundo filho, cadê? Né? Onde é que ela foi parar? Foi mais ou menos essa sensação mesmo. Eu me perdi no nascimento do Pedro, me desalinhei. Como é que eu faço com dois filhos? São duas atenções diferentes, assim, idades diferentes. Me perdi bastante. Para não falar um pouco, foi bastante. Bastante mesmo. Ó, que a Rayane tá falando aí para ti, ó. O nascimento do Pedro veio para guiar essa mãe e inspirar ainda mais outras mães. Oh, ai, querida, amada, linda. Eu acho Mas que, Pri, só fazendo um comentário assim, que para mim fica muito claro, né, que tu pôde vivenciar tanto a luz quanto a sombra, e que cada sim, maternar te convidou e um não é menos importante que o outro, porque também não. acessar em profundidade as tuas lacunas, vamos dizer assim, elas também te fortalecem e também te dão muitas respostas. Sim, com Eu acredito, certeza. né, queria te Sim, 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 escutar. sim, sim. E depois, assim, o Pedro me deu uma experiência diferente, né? Porque eu estava em Curitiba, então eu estava cercada das minhas amigas, da minha família. A gente frequentou, né? Fiz yoga grávida com o Pedro, do Pedro. Foi diferente. Eu participava de vários grupos, né? Fiz o acompanhamento com a enfermeira, foi uma outra gestação, assim, né? Depois que eu aceitei aquilo tudo, né? Depois de ter passado aquele baque inicial, aquele susto, né? Mas depois foi também um momento muito bom, né? Não foi só as sombras, assim. Mas apesar de que as sombras também são importantes, né? Pra gente. Claro. E pronto, e assim, o impacto do nascimento do Pedro na minha carreira foi forte e é forte até hoje, né? Eu voltei a dar aula, o Pedro tinha 3 meses e meio. E eu me lembro de ir para o RH da universidade e falar que eu não queria 6 meses de licença. E a mulher falou assim: Olha, mas é o teu primeiro filho? Eu falei: Não, não é. Ela falou: Olha, você não sabe o que você está pedindo. Você vai querer ficar mais tempo com ele em casa. Pense bem, não. E eu tinha que assinar um papel e ela não me deixou assinar naquele dia. Ela falou assim: não, vai para casa, pensa bem. E eu falei: não, eu tenho certeza, eu quero voltar a trabalhar, porque eu queria assim, eu não queria, eu não queria deixar aquela oportunidade passar. Né? Eu tinha dentro de mim aquela coisa: não, eu vou dar conta de tudo, eu vou conseguir e tal. E eu voltei a trabalhar. O Thiago segurou as pontas legal em casa. Foi muito diferente. A Malu era peito o tempo inteiro, né? Livre demanda mesmo, assim, com ela. E para dormir, ela só dormia no peito. O Pedro não. O Pedro dormia no colo.
dormia embalado, eu deixava o leite para ele tomar, ele tomava no copinho, enfim, às vezes nem era preciso, eu voltava, amamentava, a gente, né, conseguiu conciliar isso. Mas eu consegui conciliar, né, essa maternidade com a vida profissional, mas é bem difícil. Acho que para mim, e aí que o ciclo de mães também ajudou muito, né? A entender esse papel, né? Quem é a Pri antes da maternidade, quem é a Pri depois, me fez muito sentido nessa questão profissional. Eu acho que a Alce utilizou no ciclo algumas ferramentas, assim, eu adorei as ferramentas, né? Eu uso até hoje, depois pedi de novo, né? Para fazer de novo, refazer. Que me ajudaram muito a entender esse processo de quem sou eu hoje, né? Então, será que eu preciso abandonar a minha profissão? Se eu preciso abandonar quem eu sou? Porque eu virei mãe de dois, né? E dois demandam muito mais do que um, né? E dois são quase três, porque ele é de tão grande que é a demanda de dois. Enfim, e um a gente tira de letra, né? Quase. Mas assim, foi bem bacana para eu poder Quando tem perceber. um segundo, parece, eu olhava assim, pensava, olhava quem tinha um, pensava, um só é uma barbadinha, é muito Não é? fácil. E não é, né? Não é. Um filho já é uma demanda gigante, né? Mas assim, o segundo, para mim, pelo menos, pesou bastante. Eu acho que por todo esse contexto, talvez. E, e Crianças as mesmo, né? Porque tu estava ingressando numa oportunidade. Eu lembro que tu era professora substituta, né? sim, sim. Tu queria mostrar serviço, tu Queria queria ser a melhor professora, porque se eu fui a melhor mãe, né? Sabe aquela coisa, tipo, a gente tem que ser, né? Tem que mostrar que sabe, que é bom, que dá conta. E a maternidade, ela também vem. muito da tua educação, Pri, ou é uma coisa muito, muito íntima tua? Como Ah, é eu que acho que tu. das duas coisas, vem das duas coisas. Acho que vem de mim mesmo, essa coisa de ter que ser perfeita e mostrar que consigo tudo e que eu não digo não para nada, né? Essa coisa assim, tudo eu posso, tudo eu faço. Acho que vem desses dois Tipo, caminhos. vamos fazer uma live? Sim, daí no dia. Sim, Ai, por que eu aceitei? é bem isso. Agora tu quer falar? É bem isso, é bem isso. Tudo no impulso, assim, na loucura. Mas depois as coisas foram se encaixando, né? E até uma coisa legal para falar, assim, quando você pediu, faz o textinho, né, do como que tu quer que apareça, né, falar sobre você. E eu me intitulei ali como cientista, né? Olha, viu o que eu tô achando, né? E até uma amiga minha, Mari, falou assim: Ai, Pri, que legal, você colocou cientista, que chique, né? E eu falei: Ai, meu Deus, não, que vergonha. Tipo, não sou eu, não sou essa. Mas, assim, há pouco tempo eu tenho feito esse trabalho também de me reconhecer como profissional. Né? Eu vou começar agora um pós-doutoramento e é ciência, né? Eu sou cientista, qual é o mal, né? Falar que é cientista, né? Mas, assim, é um processo que a maternidade, às vezes, me embrulhou nisso, sabe? Me deixou, assim, muito confusa. Quem eu sou como mãe, como profissional, e se eu for mais profissional, eu sou menos mãe. Se eu for mais mãe, eu sou menos profissional, né? Falo dos meus filhos ou não? Será que eu posso postar, né, nas redes sociais, assim, que eu sou essa mãe maravilhosa, mas daí as pessoas vão falar, mas ela é só mãe, então ela não é profissional, né? Então, ou então será que se eu ficar só colocando coisas profissionais, vão falar, nossa, mas ela não tem um filho? Será que ela não, né, não dá atenção pro filho, não fala nada do filho? Então, assim, é uma cobrança que eu realmente não senti quando eu tive a Maria Luísa. Assim, não sei se por conta de todo o contexto, eu acredito que sim, mas quando eu fui mãe do Pedro, essa cobrança caiu na minha cabeça, né? Essa coisa assim, você vai dar conta de tudo, você é profissional, você é mãe, né? Quem é você? Então foi bem complicado, assim, nessa segunda gestação. E eu digo que hoje, o Pedro, com 2 aninhos, é que eu tô conseguindo começar a organizar as coisas na minha cabeça, né? De conseguir. Pra respirar, né? Tava lá mergulhada. Exatamente. É, Superfície, dá uma dá uma respiradinha para poder respirada, né? respirar. Então, agora que eu tô conseguindo começar a perceber, assim,
Por exemplo, eu teria muita vontade de ter um terceiro, né? Eu teria muita vontade, porque eu... Não, Mela, não se empolgue. Não se empolgue. Assim, eu teria vontade porque eu gosto de ser mãe. Assim, me dá o maior prazer do universo estar com as crianças e ser mãe. Mas o impacto que ser mãe traz para a vida da gente é muito grande. E eu também quero ser profissional, também quero ser uma mulher, eu também quero ser esposa. Então, hoje eu vejo que eu não conseguiria ser mãe de novo, porque senão eu ia ser só mãe, sabe? Eu acho que eu me... Você tá com 3 lá. E tem um movimento para ter 4. Tem uma promessa lá de 4. De 4, né? Eu imagino, assim, eu vejo que a Al se coloca, eu falo, meu Deus, como é que ela consegue, Jesus? Como é que ela dá conta, né? Com 3, e assim, em idades tão próximas, né? Eu tenho uma prima agora que nasceu a 4ª, né? E eu fico pensando, nossa, mãe de 4, que lindo, que família maravilhosa, né? Eu admiro bastante. É muito legal quando a Alce ganhou a terceira dela, né? A gente falou, quando veio a notícia, né, eu falei para ela assim que era sinal de muita abundância, porque se foi permitido mais uma filha, é porque realmente ela pode, né? Acho que é Uhum. esse o empoderamento também, né? Retomar lá aquele teu empoderamento lá da Malu e reconhecer, ó, Sim. tudo na loucura. Mas é isso, É, reconhecer, né? Esse poder, né? Sustentar isso que é essa abundância mesmo. E reconhecer que é um privilégio ter a oportunidade de conviver com essas crianças e sim, de, sim. e de se desenvolver, porque né, é isso, na verdade, o que a gente está fazendo aqui, né? E daí a maternidade ela vai nos convidando a olhar quais são nossos propósitos de vida. Então, Uhum. qual é aquela Pri que antes de ser mãe tinha propósitos e que tinha uma motivação na própria relação conjugal, tinha né, uma projeção de vida, e de repente vem os filhos, e aí o cenário é totalmente outro. Mudaram os propósitos, não mudaram? No meio né, dessas incertezas profissionais, tudo isso, ainda eu imagino que tu está tateando, né, um pouco de qual é a direção. E eu vejo que a tua mudança de cidade, tudo isso, de alguma forma, eu lembro do ciclo de mães, te colocava muito à prova nesse sentido, porque além da Uhum. questão da carreira, tinha a questão da moradia, de onde estar, né? E aí a relação conjugal acaba sendo o principal alicerce, porque aí tu não tem família, né? Além Sim. do teu marido e das crianças. Então, como é que tu vê também, agora olhando para essa questão da relação conjugal, dos impactos antes, né? Eu brinco assim que eu e o Mário era como os dois adolescentes. Eu tô indo pro Futeba, eu tô indo dançar, belezinha. Depois fica filho, não é mais assim, né? Como é que foi para Ah, você? loucura, loucura, loucura total, total. Esse domingo, a gente até teve uma conversa disso, né? E a Malu estava cobrando mais atenção, né? E eu estimulo também muito que eles se expressem, né? Se quer atenção, eu posso dar 24 horas de atenção por dia, mas se ela quer mais, ela tem que falar que ela quer mais, né? Ela tem que se expressar. E ela estava passando bem por esse momento, assim, de precisar mais de mim, né? E eu tive uma conversa com ela na frente do Thiago, assim, uma conversa a 3, né? E eu falei assim, olha, eu também preciso mais do papai, né? Eu também quero o papai, né? O papai também me quer, a gente também quer. E ela fica assim, nossa, né? Será minha mãe, meu pai? Acho que fica uma coisa... Eu falei assim, a gente também, porque olha, que tempo que né, conversando com ela, assim, falando, que tempo eu tenho só com o papai? Eu não tenho esse tempo, porque até que a gente consiga colocar todo mundo na cama, né? Todo mundo para dormir, já são 10h30, 11 horas, a gente tá morto, a gente vai dormir também. Já levantou a bandeira branca. Já era, né? Já passou. Então, assim, é muito difícil. Essa coisa da relação conjugal, acho que é muita parceria, né? Tem que ter muita parceria, muita parceria. Porque senão realmente é super complicado, porque a gente muda, os tempos são completamente outros. A gente também discute muito essa questão da prioridade, porque eu tenho essa postura muito de assumir as crianças como minha prioridade e me colocar muito assim, sou eu que tenho que fazer tudo.
né? Então eu que tenho que dar todos os banhos, eu dou todas as jantas, e é muito minha culpa. Eu vejo isso assim, que sempre que eu peço, né, falo, olha, me ajuda aqui, tá, 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 ele faz. Mas assim, tem essa coisa da autonomia no fazer, e eu sou muito assim, dominadora nesse sentido com as crianças. E eu acabo me sobrecarregando e faltando como nessa função de mulher também, né? Mas é uma função que eu pessoalmente deixei em último lugar. Então, assim, são os meus filhos, depois sou eu como profissional, e daí lá no final tô eu, como eu, né, comigo mesma, e eu com meu marido. Então, mas lá no final, Tadinho. né, fica uma coisa assim, mas Ele sentiu isso. eu acho que assim, aí dá outra live, né? É. Eu acho que ele sentiu, mas eu acho que ele sentiu, não sei, diferente, assim, porque ele é muito independente da personalidade dele, né? Então, ele nunca teve essa cobrança de assim, eu preciso de mais atenção. Né? Ele nunca teve isso. O Thiago é muito compreensível com tudo, né? Para ele, né? Para ele tá tudo bem sempre. Então, posso faltar, tá tudo bem. Tudo tá tudo bem sempre. E eu é que cobro, eu cobro sempre, porque assim, por mais que eu não esteja ali para ele, e ele também muitas vezes não está para mim, quando a gente para, né, na nossa rotina para pensar, a gente fala, então, e a gente? Né? O que é que aconteceu? Onde é que a gente tá? Né? Como é que a gente faz para recuperar? E até porque a gente foi pais muito novos, né? A gente namorou 2 anos, noivou, casou, acho que em 3 anos no máximo a gente já tinha um filho. Então eu nem me lembro como é que era. Eu digo, para me lembrar como é que era a Priscila antes e a Priscila e o Thiago antes, eu preciso, né? Eu nem consigo me recordar de como era poder ter essa liberdade de sair só com ele, de viajar só com ele. De mãozinha. De mãozinha. Eu também nunca fui essa pessoa, nem ele, né? A gente não é esse casal assim muito romântico, nem nada do gênero. Mas é muito difícil. E o ciclo também deu uma sacudida nisso, sabe? A Alce manda uns exercícios assim, né? Uns exercícios difíceis, Alce. Faz a gente pensar. Então a gente foi bem bacana, assim, porque para cutucar. Foi um momento muito legal, porque eu passei para ele, foi assim, acender uma luz para a gente pensar na nossa relação, né? Quando eu participei do ciclo e fiz né, os exercícios assim para pensar. Então, até então, talvez eu nem tivesse tido essa percepção do quanto a gente se perdeu, né, nesse caminho. E do quanto tem que ser alimentado mesmo, né? Claro, Toda relação, se a gente não alimenta, ela vai sim, definindo, né? A coisa sim. não vai florescendo, ela vai ficando num lugar inóspito, né? A coisa não ganha o É, volume que deveria, né? porque Porque os filhos que estão ganhando, né? exatamente, é isso que eu ia falar. O papel de pai e o papel de mãe, ele é superior. Pra gente foi, assim, E superior se naquele isso momento. foi uma compreensão dos dois e um propósito comum, tá ok, né? Sim, Agora, quando existe uma expectativa e gera-se uma frustração, aí precisa ser olhado para alinhar, né? sim. Então, vocês considera que vocês conseguem, nesse sentido, alinhar pela flexibilidade do teu marido, de ok, tá Eu tudo acho bem? que eu acho que é mais nesse sentido que você comentou, assim, quando a maternidade e a paternidade falam tão mais alto que os outros papéis acabam ficando ok. Esses dias eu até falei para ele assim, falei, ai, quando a gente se aposentar e as crianças saírem de casa, olha o pensamento. A Só gente vai quando fazer. sair, Quando esses dois saírem daqui, né, a gente vai fazer tanta coisa, assim, vai ter outra vida, né? Outra vida. Mas, e não é verdade, né? Porque depois acho que vem outro momento, assim. eu acho que o desafio é esse, né, Pri? É não precisar esperar para depois, não precisar.
protelar e vocês poderem também mostrar para os filhos de vocês, que é um grande desafio, como pode ser prazerosa a vida a dois. Sim. E Mas eu tem acho uma que entre oportunidade de sempre testemunharem É isso, né? verdade, é verdade. Mas eu acho que entre a gente é muito um acordo, assim. Muitas vezes fala assim, mas por que que vocês não viajam só os dois e tal? E até quando aparece essa oportunidade, eu não tenho coragem, sabe, de deixar as crianças assim, não, como assim só nós dois? Eu não quero, né, viajar sozinha. E a gente fez uma vez uma viagem assim, até porque eu fui apresentar um trabalho, fui num congresso e minha mãe estava aqui na época que a gente tinha só a Malu e a Malu ficou com os meus pais. E foi muito bom, foi muito bom. Foi assim, dormir uma noite inteira, eu e ele, sabe? Aquela coisa. Falei, nossa, foi super gostoso viver isso de novo, sabe? Mas no dia a dia, nem eu nem ele, a gente sente essa falta. Eu acho que a gente, esse papel de pai e de mãe acaba ocupando, né, esse espaço maior. Mas sim, é um Isso. desafio muito grande. E Uhum. suprindo, sim. E eu como mulher, uma vez eu até falei isso com ele, assim, eu tenho muito essa coisa, eu sou uma pessoa muito que eu preciso de muito carinho, de muita atenção, eu gosto, né, de falar muito, não sei se já percebeu, eu sou essa pessoa, assim, de contatos. Vou ser escutada, É, né? Vou fazer mais exatamente. live. 1000 lives, adorei essa ideia de fazer live, todo dia agora. E eu acho que os meus filhos suprem muito isso em mim, né? Essa coisa de que eles estão sempre precisando da gente, eles estão sempre ouvindo a gente, eles sempre têm esse olhar de admiração para eles, a gente né? Ainda mais quando são pequenininhos, depois que eles crescem, a Malu tá numa fase que já cobra, assim, já não é mil maravilhas, elas já soltam uns assim, você não dá conta, você não consegue, sabe? Ela já dá uns, né? Agora o Pedro tá naquela coisa, tipo, minha mãe é a melhor do mundo, né? Minha mãe é meu tesouro, né? Durmo abraçada com a minha mãe, enfim, naquele chamego. Então acho que eles suprem muito essa necessidade, assim, que eu tenho, sabe? E que eu deveria, talvez, né, compartilhar de outra maneira, né? Mas é uma fase, né, Pri? Eu acho que essa É, compreensão de vocês é muito legal, de reconhecer. E acho que é por isso também que vem essa imagem de eu não quero ter mais um, né? Que é como se fosse de novo é, começar esse processo do zero, né? Então eu não vou mais dormir à noite, eu vou de novo prorrogar né, meu trabalho, eu sim, vou. É muitas coisas, né? No é, sentido de que a maternidade, ao mesmo tempo que ela abre muitas oportunidades e cria e nos proporciona muitas delas, porque a gente mesmo se aproximou por causa da maternidade, sim, mas sim, por outro sim. lado, né, por outro lado ela representa uma série de limitações, né? Que é, por exemplo, a carreira. Uhum. De falar um pouquinho da questão da tua carreira, de como é que tu tá, enfim, se tu consegue enxergar agora de uma outra forma. Considerando É, aquele marco do teu desespero, né, de quando engravidou do Pedro e aham. agora, aquela mãe que tá vivendo isso também é muito legal de reconhecer. Tá, calma, daqui 2 anos e meio pode ser que Que isso uma paz. outra. O Pedro, então, assim, eu cumpri, né, o meu final ali do meu período na UTF. O Pedro fez um aninho, então eu não vi esse um aninho do Pedro passar, praticamente, né? Eu amamentava o Pedro e fazia aula, né? Eu não tive esse namoro com o Pedro que eu tive com a Malu, né? Então eu estava o tempo todo ali. E aí, quando eu saí da UTF, eu peguei 6 meses. O Thiago veio para cá, a gente ia mudar, né, de país, de vida, de tudo. E eu peguei esses 6 meses para curtir eles, assim, para estar com eles, para ser mãe. Foi bem difícil para mim, né? Não trabalhar durante 6 meses parecia uma coisa muito, né, de outro mundo. Mas assim, eu consegui ficar ali, né, com aquela atenção voltada para ele. Quando eu cheguei aqui, eu estava ávida, né, por voltar. Por... Acho que agora travou, Pri. Eu vi, travou. Voltou, mas não voltou a imagem, né? Quer fecha de novo e volta, não tem Tá, problema. vou fechar. É. Então, daí a Pri foi morar em Portugal. Vamos ver se ela volta. Um segundo momento com as duas crianças é onde ela está agora, né? Já vindo
momento atual da Pri. Ainda não, Pri. Ah, tá aqui. Vai lá. Vamos ver. Sempre quando dá uma falhinha técnica, a gente sai e volta e vamos ver o que acontece. Nosso tempo tá acabando! Nosso tempo tá acabando! Bem que você Tem 10 disse que era minutos muito de... pouco, É, que passava voando. Mas pronto, só para é. fechar, né? E aí eu cheguei aqui. Chegou. Uhum. Cheguei aqui, aquela loucura de voltar a trabalhar e conseguir algumas coisas e tal, e comecei a procurar escola para o Pedro, a Malu já chegou, o Thiago já tinha conseguido escola para ela, e quando eu achei que estava tudo encaixado, queria tudo começar a fluir, começou essa pandemia. Tem que ir. É, tem que ir. Fecha tudo, acaba a escola, O né? mundo entrou em puerpério. O mundo deu aquela, né, baixas expectativas. E foi bem complicado, assim, porque. Mas eu levei um susto, né? Como eu acho que todo mundo. Levei um susto sei lá, mas o meu susto levou tipo 2 semanas para passar. E daí depois eu falei assim: não, não vai ser uma pandemia que vai me segurar. Né? Comecei a fazer os meus contatos ali, enviei e-mail para um professor que eu queria muito trabalhar com ele, que é um cara que eu admiro. E falei, não, vou começar, quero entrar no pós-doc. Fui muito direta com ele, falei que queria entrar. E comecei a trabalhar nessa vida acadêmica. E aí ter essa aceitação também de que é essa a minha vida, de que é esse o meu ser profissional. Porque eu sempre me perdia muito nisso, né? Eu sou professora, mas eu não estou dando aula, então eu não sou professora. Né? Então, quem eu sou? Eu pesquiso, o que é que eu pesquiso? Então, foi bem complicada essa aceitação e esse processo todo. E eu acho que a pandemia, essa coisa de ficar mais, né, em casa e tudo, me ajudou, me deu um pouco de força, até me impulsionou para encarar esse papel. Que hoje eu consigo dizer, né? Como eu escrevi, inclusive, né? Não, eu sou cientista, eu tô trabalhando nisso. Né? Essa é a minha profissão. Então, vou começar a fazer esse pós-doutoramento, vou escrever, vou me organizar e quando aparecer eu vou voltar para a sala de aula, que é o que eu realmente gosto de fazer e quero fazer para a vida, né? Então, deu essa luz, assim. Mas aí vem esse desafio de conciliar dentro de casa. Eu tive a sorte, né, que a minha sogra está aqui, está presa, coitada. Ela já tentou voltar para o Brasil 4 vezes e os voos dela cancelaram. Então, ela está aqui com a gente desde fevereiro, mas para mim foi uma sorte, porque aí eu tive uma outra mãe, né? Uma outra mão feminina, que na verdade a vida é essa, né? São mãos femininas, mães que sustentam outras mães, né? Eu acho que a vida da gente feminina é muito isso, e que me ajudou, que me sustentou, que tá com as crianças, para eu ficar com a porta fechada e me concentrando, tentando produzir, tentando escrever, encontrando aquela motivação dentro de mim para não desistir, né? Porque a vontade, assim, semana passada eu parei tudo para ficar com as crianças e tive uma semana de mãe. E foi uma delícia ter uma semana de mãe. E daí domingo chegou, a Malu chorou, porque ela sabia que a semana da mãe tinha acabado. E eu quase chorei junto, porque eu falei, eu também quero ser só mãe. Né? Eu também quero ficar nesse papel só como mãe, mas não dá, né? Eu sou mais do que ser só mãe, eu tenho que ser profissional. E quantas horas que tu fica trabalhando, no caso, estudando e Ah, é tal? uma loucura, né? É uma loucura. De manhã a gente acorda, dá o café da manhã e tal. Mas é assim, o Thiago tá num quarto com o computador dele e a porta fechada porque ele tá dando aula, né? Ele tá atendendo aluno, ele tem reuniões, então as crianças não podem entrar livremente. Eu não, eu fico com a porta aberta. Então eu tô ali me concentrando. Ontem eu fiz uma tabela, tô trabalhando no SPSS, fiz uma tabela, todos os valores e tal. Hoje de manhã, quando eu acordei, vi que tava tudo errado. Tudo errado. Porque eu fiz assim, eu fiz aqui, desliga esse desenho, eu fiz aqui, não posso brincar agora, eu fiz aqui, bolacha agora não. Né? Então, assim, é essa loucura mesmo. É tentar dar conta de tudo, né? Às vezes a gente não consegue, às vezes eu olho para aquilo e falo, meu Deus, eu escrevi um parágrafo, né? No dia de hoje. E não dei conta e não dei conta de nada, né? Não dei conta de ficar com as crianças nem de trabalhar. Mas é essa loucura, tentar equilibrar o que não é, o que não dá, né? Mas a gente tenta. E tu tá feliz, assim, vamos dizer, Tô, a priori.
Tô feliz mesmo, assim, de ter conseguido. Eu acho que hoje eu consegui me reconhecer, né, como profissional, assim. Então, eu acho que era isso que faltava. Não sei se vocês lembram da Pri durante o ciclo de mãe, assim, meio perdida, meio vou fazer dança, vou dançar. Fiz uma coreografia, depois tem que te mandar um vídeo. Ah, eu quero. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai dançar, ela vai vender brigadeiro, ela vai voltar da aula, o que que ela vai fazer, né? Então, eu tava bem Ela vai fazer curso perdida. de pilates, né? Tem outros É, métodos que eu pensando, eu vou fazer curso para dar aula de método, que é um método que eu posso levar para lá, ou que não sei o quê. Eu vou trabalhar com exato. terceira idade. E terceira idade, está trabalhando com terceira idade? Tô com um grupo no WhatsApp. Tô com uns poucos alunos ainda no grupo, tô começando, mas também uma coisa que tem me dado muito prazer, que é um horáriozinho que eu fecho a porta do quarto, eu gravo uma aula, então tá muito legal. Assim, faço a minha atividade física e também passo para as pessoas. Tenho tido um feedback legal dos alunos, também tá me dando um prazer grande assim de trabalhar com isso. Mas o que me dá mais prazer mesmo é a academia, né? É a universidade, escrever os artigos e ver Ó, assim. tem uma aluna aqui, ó. Foi um privilégio ser sua aluna. Ah, Rosinha, querida Rose, foi lá de que Paripiranga. Meus alunos de Paripiranga, eles foram assim fundamentais para eu ter essa certeza que é isso que eu quero para minha vida, né? Então assim, foi aquela base, aquele início e que me fizeram ser professora, me transformar em professora, pegar aquela pessoa com 20 e poucos anos que entrou em sala de aula, né, com tantos alunos mais velhos do que eu, e realmente me construíram assim como profissional. Um beijo para esse pessoal. Tenho um carinho enorme. e, Pri, na relação com os filhos, a tua construção profissional te alimenta de que formas na tua relação com os filhos? Tu consegue perceber nessa balança o que Percebo. soma? Olha, eu É percebo muito em chato. tá, eu percebo assim, quando eu chegava da UTF. Quando eu chegava da UTF e eu chegava em casa, eu abria a porta do apartamento, eu era a melhor mãe do mundo, porque eu estava sendo a pessoa mais feliz do mundo, porque eu conseguia ser aquela profissional e agora eu ia ser mãe. Então, assim, o meu trabalho me satisfaz e me faz ser uma mãe muito melhor. Quando eu não estou trabalhando e quando eu passo por esses momentos difíceis, né, de não trabalhar, de procurar trabalho, de não me encontrar, isso reflete na minha maternidade. Eu não consigo estar bem para eles se eu não estou bem comigo mesma, como pessoa e como profissional. Ah, que especial, Pri. Ai, foi uma Pri, eu quero que delícia. um anjinho. Pode ser? Quero. Ai, Mela, eu ia pedir até para você, para a gente tirar uma carta, porque eu fico tirando aquelas cartas e elas só funcionam com você. Qualquer dia a gente vai ligar só para eu tirar uma carta. Ah, olha, eu peguei um anjinho aqui para ti, da simplicidade. Ai, que Sim, não lindo. tem, né? Ai, da Adorei. simplicidade. Ó. Acho que tem tudo a ver contigo mesmo. E eu acho Tem. muito legal, porque ao mesmo tempo, quando tu vai falando, né, sou cientista, feminista, não vai dar tempo da gente falar da parte feminista, que seria muito rico, Sim. mas é uma descoberta mesmo, cada uma está nessa jornada de vida, se reconhecendo como mãe, como profissional, e eu vejo assim por mim, e quando eu digo para os outros, é como se eu estivesse contando para mim mesma, e fortalecendo isso dentro de mim. Então, esse ser professora que tu tá contando aqui, e que eu sei que tu tem essa paixão por isso, com certeza só vai mover todos os sentidos da tua vida. Acredito assim que né, tanto na relação familiar, né, da realização mais Sim. íntima, assim, no sentido de seguir teu caminho e te sentindo amparada, poder conduzir a vida com os filhos, né, sem se sentir limitada, freada, frustrada, né? Quer dizer, não é um Uhum. caminho simplesmente negar e depois um dia cobrar conta dos filhos, né? Então é muito bonito Sim, poder sim. conhecer essa arte de equilibrar as coisas. E eu acredito que tu tá fazendo de uma forma muito legal, inclusive. Acho que a gente podia fechar contigo falando como que tu tá finalizando esse período do desmame, né? Que é muito legal porque tu tá em casa, tá vivendo realmente, intensamente a maternidade, relacionando ao trabalho e tudo. Esse desmame foi forte. Com o Pedro, tudo é forte, intenso, sabe?
O Pedro nasceu assim, ele chegou, né, desde aquele exame, assim, foi tudo muito intenso. E o desmame do Pedro também foi igual, né? Foi um choro doído, um choro. Eu decidi, né, que eu ia desmamar ele. Esperei esse desmame gentil, falei milhões de vezes. Quando eu vi que não ia rolar com ele, porque com a Malu deu certo. Quando eu vi que com ele não ia rolar, eu falei, agora eu vou tirar, porque eu não quero mais. Eu acho que a amamentação é uma via de mão dupla, né? E eu falei, eu não quero mais, eu vou tirar. E eu tirei de uma maneira abrupta, falei que ia acabar e acabou. E ele chorou, ele pediu desculpa. E eu falei Ai, pra ele que ele não precisava pedir desculpa. Ele falava, desculpa, mãe, desculpa. E eu falava, filho, você não tem que pedir desculpa, não tem culpa nenhuma, você não é culpado de nada, né? Mas e dei muito. Ó, e pronto, mas assim, foi forte, foi intenso, mas foi muito amor, assim. E a gente tá dormindo agarradinho agora. Faz uma semana que ele não mama, mas ele dorme agarrado, assim, agarrado. Me abraça, eu abraço, beijo. E o amor continua, talvez até mais forte do que aquela coisa, ele amamantando e eu virando o rosto, porque eu já não queria mais, sabe? te respeitando, né, Pri? Que eu acho que um Sim, grande aprendizado da maternidade é isso, é a gente saber que é o limite da gente também, né? sim. Dando limite para a criança e dando limite seguro para a criança, para que ele possa entender que a mãe vai até aqui. E isso é muito Uhum, saudável. sim. Maria, obrigada. Ai, obrigada a você, adorei, adorei. Amada do meu Que coração. Então, tá, delícia. essa é a primeira de muitas lives, vai ter uma por semana, Muitas, muitas. muitas fotos no Instagram, das Delícia, adorei, crianças, Mela. maternidade real, né? Maternidade Ali no real. computador, as crianças É, ali pedindo comida, querem ir no banheiro. é bem assim. Delícia. Socorro! Ai, guria, muito Mas um obrigada. beijo Eu acho grande, que... um beijo nos meninos também. Obrigada. E Alce, obrigada também, né, por ter ficado junto aí. Faltam 26 segundos para fechar Ah, a live. um E beijo para obrigada Alce pela também, que me ajudou live. muito. A tua live vai ficar salva no portal Universo Materno, tudo bem? Beleza. Uhum. A gente vai baixar lá. Quem puder e quiser assistir, compartilhar, fazer barulho, toda a experiência de mãe para mãe chega direto no coração. Beijo. Vamos fazer. Beijo.